primeira pergunta, basicona, assim, né? O que é terapia floral? Eu acho até que a maioria das pessoas sabe. Mas vai que, né? Vai que Mas não funciona. Ed, uma coisa que eu percebo é que as pessoas têm assim, tem noção do que seja, mas não sabe exatamente o que é. Tem gente, às vezes, que pensa que é, sei lá, um chá de flores. Tem gente que acha que é um benzimento com flores. Um banho. Exatamente, tem gente que acha isso. Mas a terapia floral, ela é uma terapia que foi desenvolvida, né, por Edward Bach, ali por volta de 1920, 1930. Então, foi quando ele começou a desenvolver. E a gente trabalha com as essências florais, né? Que são essências tiradas aí das flores. E as pessoas têm muita dúvida de como que isso é feito, né? Porque aí a pessoa acha, às vezes, que é um óleo essencial feito de flor. E não é, né? Aromaterapia é outra coisa. Eu também sou aromaterapeuta, tu trabalho com aromaterapia também, mas é outro Uhum. sistema, completamente diferente do floral. As essências florais, elas são feitas, basicamente, com três elementos básicos da natureza, que é as flores, né? Não é qualquer flor também. E a água e luz solar, né? Nesse tempo assim que tá calor e tudo mais, mas tem outros métodos de extração. Mas é basicamente isso. E são flores que são sintonizadas, não é eu pegar qualquer flor lá no meu jardim e botar para tomar sol com água. E, né, então é uma flor que ela já foi sintonizada, ela foi estudada e preparada para poder aplicar esse atendimento. O que eu gosto bastante na terapia floral, nesse caso, é de que ela é muito boa para a natureza. Ela não é invasiva, diferente da aromaterapia, por exemplo, precisa de Ah, quilos e quilos de casca, de flores, toneladas, né, igual um óleo de rosa, precisa de toneladas para fazer 1 litro, né, só. E a terapia floral não. E ela rende muito, né? Então é feito aquilo ali a partir daquela matriz que a gente chama, feito as fórmulas de estoque, e desses estoques que a gente dilui para o paciente. E rende muito, porque a gente trabalha por cada essência selecionada, a gente usa 2 gotinhas só. Então, ela é bem tranquila, na verdade, nesse sentido. entendi. Então, a terapia floral, ela vai se usar desta ferramenta para fazer um acompanhamento terapêutico, né? Ela é uma terapia vibracional, ela é encaixada aí nesse Uhum. grupo das terapias integrativas, né? Reconhecida também pela Organização Mundial da Saúde, tudo, faz parte do OPAS e tudo mais. Tá Uhum. se integrando hoje no Brasil no SUS, a terapia floral também, o que está sendo bem legal. E aí, através desses aliados aí, né, a gente aplica a terapia, né? Peraí que acabou minha luz aqui, peraí só um minutinho, voltei. E aí, ó, apagamos. E aí, é mais ou menos assim que funciona, né? Então, a gente trabalha a partir das essências, a Tá. gente elabora uma fórmula ou um buquê, como as pessoas falam, né? Algumas pessoas falam que a fórmula floral é um buquê floral, e a pessoa ela vai tomar e a gente Tá. vai acompanhar ela nesse processo, né? Então, Tá. Então, assim, ó, Uhum. de um leigo. Então, pelo que eu entendi, se eu tiver errado, então você me corrige, por favor. O processo do floral, ele ficou claro que ele não é Total. diferente do aromaterapia, porque o aromaterapia, como você falou, para você tirar o óleo, você precisa de uma quantidade enorme de flores para tirar Sim, um pinguinho de óleo. Quem assistiu aquele filme isso O vai Perfume, saber um pouquinho, vai ter uma né, ideia. vai saber, vai ter uma ideia. É uma quantidade enorme. Mas não é exatamente, eu sei disso, mas é muito parecido em como fazer um Sim, não chá, deixa então. de ser, né? A ideia é que a terapia O é processo, parecido, né? O processo, é tô dizendo. próximo. É próximo como se fosse até um banho, né? Se É a gente parar para próximo. pensar, né? Porque é água com flores e luz solar, Sim, basicamente, né? E a luz solar, ela faz sim. essa coisa mirabolante, vamos pensar assim, né? Que é totalmente energética. Aí a gente precisava de uma live inteira para explicar como é que funciona esse processo. Mas ela consegue ali Tá. passar, vamos pensar assim, em português mais claro, para a água, né? Que a água tem. Conexão, Pode-se faz uma pensar que sim, conexão. né? Mas ela consegue passar essa energia vibracional ali da flor ali para a água, né? Então aí a água fica Tá. imantada, vamos pensar assim, com essa energia, né? Vamos pensar desse modo mais prático, mas tem outros dizeres mais técnicos para isso. Mas acho que não vem ao caso agora. Mas aí Sim. é basicamente desse formato que acontece, ao contrário da aromaterapia, em todos os sentidos, viu, Ed? A aromaterapia é muito perigosa, inclusive, né? Se você não souber usar, porque a gente está mexendo com Tá. química mesmo. Então, o aromaterapeuta tem que conhecer a química do óleo, porque Tá. senão ele pode atrapalhar muito mais o cliente dele ali do que ajudar. Já a essência floral já não tem contraindicação.
Então, eu não tenho problema se vai dar alergia, é diferente da aromaterapia, né? Já que a gente está fazendo esse paralelo, né? Eu não preciso me preocupar se o meu paciente vai ter alergia, Sim. se não vai ter alergia, porque ela não tem contraindicação. Eu posso usar em criança, eu posso usar em animais, eu posso usar em pessoas grávidas, que tem uma dúvida muito grande. As pessoas falam, estou gestante, eu posso usar? Pode usar, não tem problema nenhum. Bebê, adulto. Então, não tem essa questão de, não, peraí, que aqui esse paciente ele tem um problema hepático, por exemplo, então tem que tomar muito cuidado com os óleos, a maneira que eu vou manipular esse óleo é diferente. Né? Na terapia floral, não vai ter esse Entendi. problema. Então, ela é muito amiga nesse sentido, no modo de aplicar, no modo de usar, não tem Perfeito. contraindicação, todo mundo pode fazer uso, né? Então, ela é bem tranquila, uma terapia tranquila, assim, para fazer, para seguir, e tem resultados muito interessantes, mas muito interessantes, independente do sistema, né? Que a gente tem muitos sistemas florais. Aqui no Brasil a Hum, gente tem alguns, né? Tem os florais de Minas, tem o próprio Saint-Germain, que é o que eu trabalho, uhum, tem os florais da Amazônia, das Filhas de Gaia, tem um monte de sistemas aí. E também tem os internacionais, né? Fora o florais tá. de Bach, que é a essência, né? Que é a matriz mesmo, né? Que é o primeiro ali envolvido, Uhum, mas mais que é o primeiro, famoso, mais exatamente, famoso, né? funciona. Todos funcionam super bem, assim, né? Eu nunca tive experiência com outros sistemas, mas os florais de Bach respondem muito bem, os Tá. florais de Saint-Germain também, que eu trabalho com eles diariamente, então eu vejo com meus próprios olhos ali o que eles são capazes Uhum, ali, conjunto das pessoas. Mas tem uhum. Califórnia, tem a da Austrália, tem um monte de sistemas florais. Uma pergunta, quando você fala sistema, a gente está falando dos Isso, um tipos de flores que grupo, né? são É um usadas? grupo que é montado, vamos pensar assim. Porque o que acontece, né, Utilizado. o Ed? A terapia floral, o sistema, vamos pensar de sistema floral, ele é desenvolvido por um sintonizador. Então, ele não é simplesmente criado assim. No caso da Neide, que foi a sintonizadora dos Florais Saint-Germain, o sistema Floral Saint-Germain ele veio se estabelecer mesmo como um sistema a partir de 1996. Né? Então, ele até que é recente, de uma certa forma. Né? Que a terapia floral chegou aqui no Brasil nos anos 80, ali e tal, né? E aí, Uhum, então veio floral de Bach uhum, muito forte uhum. para cá, e aí depois veio se desenvolvendo os outros sistemas. Embora os florais de Minas sejam mais antigos que o Saint-Germain, é o primeiro sistema floral brasileiro. Mas, então o que acontece? A Neide, ela fez um processo dela, mas que ela chama de iniciação, assim, um processo de desintoxicação total dela, e ela começou a desenvolver essa comunicação, essa ligação com essas flores, né? E ela sintonizava essas flores. A mesma coisa acontecia com o Bach, né? Bach era um médico, né? Ele era homeopata, tudo, e bacteriologista e tudo mais. E aí, então, a Neide, ela segue os passos do Bach para poder formar o seu sistema, né? Porque, na verdade, pelo que a gente sabe da história da Neide, ela nem tinha essa intenção de início, né? Ela realmente sintetizava as flores, preparava as Tá. matrizes e percebia o que trabalhava ali, catalogava essas essências e tudo mais, mas não tinha, então ele meio que Uhum. se formou assim, né? Então, o sistema floral ele se forma dessa forma. Então, o sistema ele é esse grupo de flores que foi sintonizada por aquele sintonizador e ele catalogou essas flores. Então, aí se gera um sistema. Né? O sistema floral do Saint-Germain ele tem 89 essências Perfeito. hoje, é um sistema grande, não é pequeno. Né? Os florais de Bach são 36 só. Caramba. São 36 essências, né? Então, ela foi estudando e as essências foram crescendo ao longo da jornada dela. Então, ela foi sintonizando. E o legal dos flores de Bach, dos flores de Saint-Germain, é que são daqui, né? São todas flores daqui, geralmente, né? E tudo ela sintonizou ali na Mata Hum, Atlântica, ali na região de Ubatuba, por ali, né? Então, ela é tudo muito nosso, assim, né? Ele é bem brasileiro mesmo, né? As essências são bem brasileiras. Tem algumas essências que foram fora, né? Foi na França, né? A Aves de Lourdes, que é uma essência, e teve outra que foi em Portugal, que acho que é a Aveia Selvagem, se eu não tá, me engano. E essas duas foram sintonizadas fora, as demais tá. foram sintonizadas aqui. E como que a gente escolhe? Como que, no caso, o terapeuta, que é, né, eu Uhum. imagino que é o terapeuta, escolhe o melhor floral para cada pessoa? Ó, a terapia Como floral, ela funciona? funciona, Ed, através do holismo, como qualquer outra terapia. Até que é uma coisa bem interessante que as pessoas Tá, colocam assim, geralmente, né? Eu quero um floral para depressão. Eu quero um floral para. tá, Eu não durmo, eu quero um floral para insônia. E aí que tá uma coisa que as pessoas precisam entender a tá, respeito de não só a terapia floral, mas qualquer terapia que se vale do holismo. Uma terapia que se vale do holismo, ela não tem vamos pensar assim, uma solução, vamos pensar nesse sentido,
para uma coisa específica. Então, eu não vou exatamente falar assim, ó, eu vou tratar a depressão em si. Na verdade, a gente vai tratar uma pessoa com depressão. Essa é a diferença do holismo. Porque senão a gente vai pensar por uma cabeça meio alopática. Não tem nenhum problema, gente. É remédio alopático, foi feito para isso mesmo, o lugar dele tem que ser respeitado, tem que ser usado mesmo, né? É isso mesmo, então não tem nada de errado. Mas eu estou falando no sentido de abordagem, né? Quando a gente vai no médico, se está com dor na perna, ele vai te passar um anti-inflamatório e pronto. Ele vai passar a sua dor. A ideia do holismo é outra, né? A gente vai entender o contexto, então a gente vai tratar uma pessoa que está com dor, uma pessoa que está com depressão. Não, inclusive porque, desculpa te cortar, mas o holismo, né, que vem das terapias holísticas, exatamente, né? O significado dele é o todo. Ou seja, você vai olhar o todo e não uma parte. Então, se valendo disso, que eu acho importante a gente citar, né? Que aí, geralmente as pessoas, quando vêm falar comigo alguma coisa, elas vêm com aquele, desse jeito, assim, eu quero um remédio. E as pessoas acreditam, às vezes, que o floral ele é um remédio. E não é, gente, não é. Não é nesse sentido, né? Ele é uma ferramenta terapêutica. Ele acaba, é claro que ele promove situações, a gente vê pessoas, às vezes, que saem de situações que a gente pode considerar alguma cura. Pode considerar. Por conta desse processo todo. Mas não que ele é um remédio imediato, assim, você vai tomar um floral que sua dor de cabeça vai passar na hora. Não vai acontecer isso. Né? Que faz isso é aspirina. É outra coisa. Então, é nesse sentido. Aí, o que vai acontecer, então, na consulta? Né? A pessoa vai chegar, a gente vai conversar, e a gente vai levantar essas questões que é engraçado que a pessoa ela traz muita coisa do físico, que é por onde a gente percebe mesmo que está acontecendo, né, Ed? Às vezes a gente percebe que não está bem porque está desanimado, está sem energia, não está dormindo. Então ele vem com esses relatos. E aí, em cima disso, junto da anamnese, a gente vai conversando sobre. Então, o terapeuta floral ele se vale muito de uma escuta ativa ou uma escuta terapêutica muito grande, para a gente pegando ali, vai conversando, e vai entendendo, e vai puxando aqueles nós ali que a pessoa vai trazendo, e aí a gente vai pensando nesse assunto, vai selecionando essências para isso. Por isso que eu acho complicado, às vezes, as terapias de conveniência, que tem um monte por aí. Que seria um pronto-socorro. Ah, eu não estou dormindo, eu vou lá na farmácia, ou eu vou numa farmácia de manipulação e pego uma essência pronta. Não tem também. Você vai lá, não está dormindo, e pega a essência, uma fórmula pronta chamada essência do bom sono. Tá, do bom sono, você toma ela e você dorme, tá tudo bem. Só que isso é um pronto-socorro, é como se fosse um band-aid ali. Você se ralou, se cortou e você põe o band-aidzinho ali. Mas tem um machucado ali, embaixo. Então, aí que está a diferença do atendimento com o terapeuta. Porque aí o terapeuta ele vai selecionar essências para você. Então, não tem uma receita pronta exatamente. A gente, quando está estudando os florais, a gente vai entender que essências, elas têm uma marca, vamos pensar assim, tipo essa essência que ela trabalha esse tipo de situação. Mas, por incrível que pareça, às vezes não é aquela que a gente vai usar. Porque é uma consequência. É uma consequência. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, assim, o pessoal fala bastante de ansiedade. Uma essência, o pessoal fala assim, tô com ansiedade. Pronto, aí cidreira, que é a essência do Saint Germain para ansiedade. Mas, muitas vezes, a pessoa ansiosa não vai, comigo, por exemplo, não tomou cidreira. Entendeu? Tem outras para ela, entendeu? Da onde que vem essa ansiedade? Por que que vem essa ansiedade? Quando que se manifesta isso? É uma ansiedade associada ao trabalho? É uma pessoa que tem muita rotina, muita atividade, não dá conta e por isso fica ansiosa? Isso já é outra essência que vai mexer. Por exemplo, né? Não que eu não possa colocar um cidreira, que é a marca da ansiedade. A gente pensa no Solar Saint Germain, ansiedade, é cidreira, todo mundo já cai de cara na cidreira. Mas às vezes não é, porque não é sobre pensamentos exatamente ruminantes que a gente está falando, que é uma coisa que cidreira vem por esse viés. A gente está falando de uma pessoa que tem uma rotina gigantesca, ou às vezes uma pessoa que fica ansiosa em momentos muito específicos, por exemplo, ela vai se apresentar, ela vai palestrar, ou ela vai ligada aos afetos, às vezes quando está se relacionando, fica uma sobrecarga emocional. Então, aí, por isso que precisa desse olhar holístico. Depende de todo o contexto, de onde essa pessoa veio, como é que é a relação dela com o meio que ela está inserida. Tudo isso é importante. Né? Então, para ter um bom trabalho, por isso tem muitas pessoas, Ed, que tem problemas, às vezes, com a terapia floral, de achar, falar assim, olha, eu tomei floral por muito tempo e não resolver. Primeiro que tem uma coisa aí, né? A terapia é um processo. Então, assim, não é uma coisa que, igual eu volto a falar, as pessoas têm uma ideia de floral, como você ingere, vamos pensar dessa forma, é um remédio, como se estivesse tomando uma Benegripe, sei lá. Entendeu? E não é.
Então tem um processo, tem pessoas que começam a perceber, principalmente quando as pessoas vêm, nem sempre as pessoas vêm com sintomas físicos, às vezes elas vêm exatamente com sintomas emocionais. Então elas falam às vezes Entendi. assim que, sei lá, sei lá, sou uma pessoa muito apegada, muito ciumenta, e isso me atrapalha. Então isso é um traço de personalidade. E a terapia floral, ela trabalha em cima desses traços, né? Que tanto o Bach quanto a Neide falam que são os vícios, né, de personalidade que geram doenças, né, que ficam se cristalizando nesse padrão que a gente vai repetindo. Perfeito. Então, geralmente quando a gente trabalha um traço de personalidade, a pessoa ela começa a perceber isso depois de uns 3 meses tomando a fórmula, ou até mais, dependendo do que for, porque às vezes ela não tem esse contato direto. Por exemplo, a pessoa é muito ciumenta, aí ela vem, isso já aconteceu comigo, por exemplo, ela é muito ciumenta, veio procurar ajuda com terapia floral, mas ela estava sem relacionamento. Porque ela tinha perdido um Uhum. relacionamento por conta disso. Então ela ficou um tempo solteira. Então ela não tinha ciúme de ninguém nesse período. Então ela não sabia como é que ela estava. Claro, Entendeu? claro. Então quando ela entrou no relacionamento, aí ela veio perceber o quanto que melhorou, o quanto que ainda permaneceu, ou ter mais clareza sobre aquilo, né? Olha, eu fiquei com ciúme por causa disso que ele disse. Para mim, me deixou insegura. Aí a gente vai entender que já não é um ciúme tão ligado a posse, Da entendeu? É onde uma questão vem? de baixa autoestima. E aí a gente vai modulando tudo, entendeu? Existe um tempo máximo que se pode Não, utilizar o na floral? verdade não. Depende do período que você está trabalhando, o que você está trabalhando. Se você vai fazer, por exemplo, com uma terapia com um terapeuta, tem um tempo seu, na verdade. É igual uma terapia com um psicólogo, por exemplo. Você pode começar ali e levar um caso específico, e Hum, você elabora aquilo e tá jóia, você recebe alta, ou não. Na terapia floral é a mesma tá. coisa. Entendeu? Depende da demanda da pessoa. Quando a gente fala de terapia holística, nesse sentido, tudo é holístico, tudo depende, tudo é uno, tudo é personalizado. Então, tem pessoas que ela toma um frasco de floral e ela fica ótima, e tá tudo bem com ela, e ela integra, ela Tá. entende. Tem pessoas que precisam de mais tempo, tem pessoas que, conforme você vai trabalhando uma coisa, ela vem trazendo outras coisas, ela vai abrir uma caixinha ali, e aí vem puxando outras coisas. Porque no caso do Tá. acompanhamento terapêutico também, tem uma situação que acontece, né? A pessoa, a gente vai acompanhando ela, assim, a gente prepara o floral dura em média uns 29 dias com ela, em média, né? Um mês, vou pensar assim. Tá. Então, nesse um mês, a gente não se fala tanto assim, né? A não ser que aconteça alguma coisa. Então, ela vai voltar, ela toma o floral, ela vai voltar para um retorno. Nesse meio tempo, ela vai Uhum. trazer todas as percepções que aconteceram, a gente vai abordar aqueles assuntos, só que também tem a demanda daquele trecho. Então, a gente também precisa olhar para Tá. essa demanda que se surgiu. Pode ter acontecido Exatamente. alguma Exato. coisa Então, assim, além, então a né? primeira coisa que a gente precisa entender com ela é como ela passou esse período. Ah, mas então aconteceu uma catástrofe às vezes. Aí eu preciso até às vezes dar uma parada naquilo que eu estou mexendo, que já está guardado lá, para poder atender aquela demanda urgente dela ali, porque aquilo ali tá mais forte no momento. Então, às vezes, a gente dá umas pausas, Hum, não na terapia, mas na linha principal que se iniciou. Entendeu? É igual uma Tá. terapia. E isso é igual uma Naquele original. terapia, na psicoterapia também é dessa forma, né? Às vezes você traz uma demanda pro seu terapeuta e ele percebe que aquilo ali pede mais atenção, ele dá uma suspendida naquilo que ele estava lidando, porque já está ali guardado aquilo, Sim. né? Então você pode voltar para lá Perfeito. depois. Então a ideia da terapia também é preventiva, não deixar aquilo ali se acumular com o resto das coisas que já estão ali e virar mais uma massa mais perturbada ainda. Então a gente tentando aparar a pessoa, né? E depois a gente vai voltando ali, Hum. conforme as demandas vão abaixando, a gente vai trabalhando as situações dela nesse sentido. Eu queria saber um pouco mais sobre as categorias dos florais, como eles são organizados. O tema floral, ele entende as suas flores de uma forma. Então, por exemplo, o Bach em si, ele categorizava por tipos de pessoas. Então, assim, tanto é que na terapia floral do Bach, cada pessoa tem uma essência que é dela, que é da personalidade dela, que sempre vai estar com ela. Ela, independente dela Tá. precisar de outras por um momento, mas tem algo que é dela. No caso do floral de Bach, outras pessoas também desenvolveram outros métodos. Por exemplo, pegaram grupos de sintomas e enquadraram com certas essências. Aí tem esse grupo do medo, da solidão, entendeu? Como se tivesse feito uns Ah, plots, assim, né? entendi. Umas pastas. Isso. Os Então, esses sintomas, florais tá. trabalham medo, esses florais trabalham, sei lá, entre essa solidão, entre essas coisas. No Florais Saint-Germain, a Hum, Neide, ela fez um trabalho junto das essências florais, associado
com os 7 raios da Fraternidade Branca, inclusive do esoterismo, vamos pensar assim, né? Que seria a Fraternidade Branca. Ela teve um contato muito grande com a Fraternidade Branca. Inclusive, muita gente acha que o nome Que o mas é Saint-Germain faz interessante que o parte nome da... dos Flores Saint-Germain não foi exatamente pensado, porque a primeira essência que ela sintonizou, fazendo um paralelo aqui, foi o Unitatum, que no meu entender, depois que a gente vai estudando ali, é a essência que é a cara do sistema mesmo. O Unitatum, ele fala em nome no meu ponto de vista. Mas ela não tinha um nome para o sistema. Tá. E aí ela sintonizou a essência floral Saint-Germain que tem no sistema no dia do dia da ascensão do mestre Saint-Germain. Por isso que ela batizou, entendeu? Mas eu já tinha outras essências, já tinham outras essências Entendi. prontas nesse período. Foi por isso que ela colocou. Mas ela teve contato com a Fraternidade Branca e tudo, e ela foi realizando um trabalho de entender, vamos pensar assim, ó, como se fosse a natureza da essência vinculada com um raio. Então tem vários raios, na verdade não são só 7, né? No fundo ela trabalha, no fundo ela divide em 12 raios. Então tem opalino, tem azul, tem o raio. E aí ela vai entender o seguinte, ela vai catalogar as essências não exatamente por semelhança com o raio, mas que trabalha em questões daquele raio ali, mais ou menos assim. Então, tanto é que tem essências que você vai ver nos livros dela, e até a gente estudando, ensinando floral, que tem essências que vibracionam mais de um raio ali, né? Tem um raio verde com um magenta, com outro. Então, é uma das formas de categorizar. Uma das formas que ela selecionou. Então, ela divide. Essas essências fazem parte do grupo do raio azul, por exemplo, que aí vai trabalhar essas questões. É interessante que depois, né, também com o desenvolver, foi se associando um pouco até com a ideia dos chakras mesmo, né? Do raio azul, tem ligação ali com o chakra básico também, e aí vai essas questões. Então, foi assim que ela organizou. Porém, quanto terapeuta, a gente pode usar isso, né, se valer disso, e também a gente vai desenvolvendo também métodos, pode-se pensar, para organizar. Então, tem esses dois jeitos de fazer. No caso do Saint-Germain, ela categorizou com os raios. Tem terapeutas florais de Saint-Germain que eu conheço que trabalham muito forte essa ideia do raio. São pessoas muito ligadas ao trabalho da Alice Bailey e tudo mais, então eles têm um negócio com isso. Outras pessoas já vão mais pelo nível realmente ali da proposta. Tem pessoas que fazem uma linguagem também da identidade botânica da planta. Tem uma... Eu esqueci o nome dela, gente, o trabalho dela é maravilhoso, inclusive, que é do Saint-Germain também, que ela fez essa categorização no sistema, né, que é uma coisa que se usa muito, por exemplo, na aromaterapia clínica, por exemplo, esse olhar da planta. A planta ela tem esse trejeito aqui, então ela trabalha isso aqui, né, essa identidade botânica que a gente chama. Dá para se trabalhar as essências florais da mesma maneira também. Você estudando a flor, você consegue entender coisas que ela vai mexer, essa linguagem subliminar que ela traz no próprio corpo dela. Ó, eu tenho uma pergunta aqui que seria, se você, na tua opinião, quais seriam, ou se existe, né, mitos ou equívocos sobre a terapia floral? Não precisa ser necessariamente do Saint-Germain, mas tem algum mito que você acha que é um mito mesmo, que ele não é real, ou algum equívoco que as pessoas cometem em relação à terapia floral? Diferente da astrologia, nesse caso, a sistema floral é mais tranquilo. Na astrologia a gente enfrenta mais esse tipo de situação. Na terapia floral, nem tanto. O que tem, geralmente, são mais dúvidas mesmo, eu diria. Tem gente que confunde confunde aromaterapia com terapia floral. Tem gente que confunde terapia floral com homeopatia, que são coisas diferentes também. Bem diferentes, na verdade. Então, nesse sentido, tem gente que, por exemplo, assim, eu posso tomar um sistema com outro? Eu, particularmente, eu conheço muita gente que trabalha com 2, 3 sistemas junto. Eu trabalho só com Saint-Germain, mas eu conheço pessoas que trabalham com Bai, Saint-Germain. Então, não vi dessas pessoas nenhum tipo de problema. Eu entendo que não tenha problema, partindo do princípio que floral ele não traz uma contraindicação. Desde que o terapeuta saiba o que está fazendo, eu acho que é mais uma questão dele se organizar no trabalho dele mesmo do que exatamente gerar um problema para a pessoa. Né, nesse sentido. Então tem muito nesse viés, assim, pelo menos dentro do que eu convivo é mais isso, né? Mais esse tipo de coisa que as pessoas têm a respeito de mito. Tem gente que acha, sei lá, também que floral... eu não sei nem como é que eu te colocar isso, mas uma questão meio mais do que mística do que o normal. Isso também pode ser um problema às vezes.
né? De ser uma coisa além do... Quando a gente fala de energia, muitas vezes as pessoas levam para um lado além, né? Como se fosse algo distante da gente aqui. Isso também é uma coisa que acontece com as pessoas. Tem gente que acha que é tipo uma coisa meio... um manipulado espiritual que eu vou fazer, uma oração. Não, Manipulação não é, entendeu? espiritual, Isso tá. também acontece. Tem gente que já me abordou com isso. Eu tive uma paciente que ela era evangélica, que ela tinha esse receio, na verdade. A primeira coisa que ela me perguntou, foi, não tem nada de energia, você não vai rezar nada, né? Você não vai oferecer para ninguém, não vai ter demônio. Eu falei, não, não vai ter nada, tá tudo bem. É só água, florzinha aqui. E o brand, né, que a gente usa na hora de diluir para poder conservar a fórmula, mas é só isso, só. Sim, sim, sim. Não tem nada a ver com Não, ser se bruxo, você é bruxo e né? terapeuta floral, Não tudo tem bem, né? Se você é um caldeirão, bruxo e terapeuta floral, tudo bem, não tem problema também. Mas não que uma coisa não tem dependa da problema outra. também, exatamente. É verdade, é verdade. Existem florais que tratam as doenças dos novos tempos ou se tratam as Sim. raízes dos Então, a terapia problemas? floral, na verdade, a proposta dela justamente é encontrar a raiz do problema. Entendeu? Por isso que eu falo mais uma vez do duolismo, né? Sim, Encontrar essa raiz, por que isso acontece, né? Que sim. padrão que se repete, ou que trauma foi esse, o que aconteceu. Então, a terapia floral, ela cabe justamente nesse lugar. E as doenças dos novos tempos que a gente vê por aqui, Uhum. por exemplo, olha, teve um trabalho feito, inclusive, com o Saint-Germain, junto do Covid, que foi muito interessante, né? Que a gente viu lá dentro do sistema, Ah, pensando numa coisa mais bem recente, né? Que devastou todo mundo. Porque, embora quem não. O uhum, Covid, de uma certa uhum. maneira, ele adoeceu as pessoas de diversas maneiras. Às vezes você não contraiu exatamente o Covid, mas você teve Sim. mortes muito próximas que te abalou, ou você teve uma questão de ter que enfrentar o Uhum, isolamento, ou você percebeu que a sua relação no seu meio uhum. próximo era terrível, porque você nem vivia muito próximo, mas no isolamento você encontrou situações que você não esperava. Então, foi Foi muitas obrigado, facetas assim né? que foram Uhum. pegas. Eu atendi muita gente na pandemia por conta desses sintomas, assim, ansiedade, medo de ficar sozinho, medo de escassez e muitas outras coisas que desencadeou com esse processo. Então, a ansiedade, por exemplo, Uhum. é a doença moderna, né? Se a gente parar para pensar. A gente vive Sim. muito ansioso, né? O pessoal é muito ansioso, tanto é que hoje em Sim. dia tem tipos e mais tipos, e cada dia mais tipos. A gente, como terapeuta, nunca para de estudar a ansiedade, porque cada hora brota 90 tipos de Uhum. ansiedades. Você já estava acostumado com 5, aí brota mais 5, aí brota mais 5. Então, a ansiedade, ela vem muito nesse sentido. A terapia floral, ela tem um poder muito bom na ansiedade. Muito bom. Outra Tá. coisa também que eu acho que é muito moderna, assim, é a canseira. A gente vive uma rotina muito desgastante, né? A gente não tem hora para dormir, a gente não tem hora para acordar, a gente não come bem. Então Fatiga, isso né? Fatiga. desencadeia muitos desequilíbrios. Então eu entendo tudo isso como uma doença dos novos tempos, né? Porque é devido à tecnologia e tudo mais. Então, sim, trabalha com tudo. Aromaterapia, desculpa, a terapia floral, ela consegue lidar com todos os tipos de problemas. Claro que tem coisas, aí a gente vai ter que entender que precisa de apoio. Então, tem coisas que eu vou precisar que você vá num médico, que faça um acompanhamento com remédio alopático, bonitinho. Tem coisas que eu vou precisar que você vá num médico, que vá no psiquiatra também, tomar seu remedinho controlado, porque tem hora que precisa, que a pessoa sai da casinha, né? Tem horas que a pessoa... Tem também situações que eu vou precisar que a pessoa faça o acompanhamento com psicólogo, que aí é maravilhoso. Floral com terapia, com psicoterapia, com análise, assim, maravilhoso. Essa é uma das perguntas que eu selecionei. A combinação da terapia floral com outras terapias, né? Psicoterapia, ou o que você acabou de falar, Sim, o tem medicamento, ou problemas, seja, a questão da plasticidade, né, da junção que dá para se fazer com terapia floral e outras técnicas terapêuticas, né? E ela tá. cai muito bem, Ed, com tudo, seja com aromaterapia, seja até com astrologia, a terapia floral trabalha muito bem, né? Com outras Sim, coisas de pessoas sim. que usam, sei lá, tarô e para fazer seus atendimentos e acaba trabalhando também. A psicoterapia cai muito bem. O alopático também, principalmente com pessoas que fazem uso de drogas muito pesadas. Por exemplo, os Tá. ansiolíticos muito fortes, né? Os quimioterápicos. Então, ela traz uma melhoria muito boa. Eu atendi muitas pessoas que tinham câncer e tudo mais, e faziam uso
de quimioterapia, e a terapia floral ela ajudava muito nos desconfortos que a pessoa tinha depois, né? Porque a quimioterapia é uma coisa que realmente é degradante assim para a pessoa, né? Ela tem vários, né, Sim, vários transtornos depois. Então ela amenizava muito, assim, reduzia muito. Em casos das vezes a pessoa não ter. Sim, um ela complemento. apoia muito bem mesmo. No caso dos remédios contínuos, às vezes a pessoa ela vem usando remédios psiquiátricos, acontece de muitas vezes ela precisar ela ceder, às vezes, não precisar mais usar. Acontece. De conseguir desmamar. Acontece sim. Não é raro ver acontecer. A gente não pode falar que vai substituir, porque não é essa a proposta mesmo. Mas ela vai se trabalhando ali, vai entendendo, e ela consegue ficar tranquila sem. Assim, já vi casos comigo que a pessoa parou, conseguiu desmamar ou reduziu a dose também, né? Porque o pessoal adora um remédio aqui, né? A gente vive à base de remédio, tudo é remédio. E aí a gente não tem noção que a gente está inserindo uma droga, né? Que é importante usar, que ela é feita para isso, mas tem limites, né? Nosso corpo processa aquilo, e tem drogas que são totalmente tóxicas, né? Tem remédio que é nefrotóxico, que é hepatotóxico, que mexe com tudo quanto é coisa. Neurotóxico, né? Então, quando a gente pensa nos remédios de tarja preta, e no caso, eles são perigosos, não são remédios tranquilos. A gente vem dessa cultura, eu acho que isso é até cultural aqui no Brasil, né? Tem pessoas que têm orgulho de tomar tarja preta, né? Com uma satisfação, assim, ai, tomei minha sertralina, ai, o Valium. Tem um apego também, né, com isso. Mas, sim, aí a gente consegue trabalhar junto com tudo, com qualquer outras técnicas. Tem pessoas que trabalham com terapia floral. Eu tenho um amigo que ele é massagista e terapeuta floral, e ele usa as essências, por exemplo, no creme, né, que ele usa para fazer massagem. Então, dá para fazer Tá. muita coisa. Com aromaterapeutas que, quando vai preparar um creme com óleo essencial, também colocam floral junto. Tem várias maneiras de aplicar o floral, né? Você pode tomar, você sei lá, spray de ambiente, para o ambiente, por exemplo, você trabalha num lugar caótico, com pessoas caóticas, você faz um ambiente ali para o lugar, você spray ali no ar e pronto, ele funciona bem também. Aquelas famílias que brigam, Ah, muito, eu tenho tem, uma amiga que faz isso. Eu tenho uma amiga que trabalha com isso. Ela mistura o floral junto com olha, o cristal, que tem propriedades, eu imagino, conversam. Ela faz o spray onde você joga, ou em sim, você, ou no ambiente, sim, e é funciona. muito Funciona bem. gostoso. Outra coisa também que dá para usar com floral, às vezes dá para usar floral no creme, às vezes você tem uma questão de pele, local, que o floral, ele, como ele trabalha muito questões emocionais, a gente pega muito bem as psicossomáticas. Então tem pessoas às vezes que somatizam coisas na pele e tudo mais. Então a gente pode fazer um creme também, ou ela só tomar, tá, não tem problema. Uma coisa não vai substituir a outra. O terapeuta ele vai achar a melhor forma de fazer. Coisa muito necessária, eu uso. Tá, Mas não é toda, não é todo mundo que vai vir comigo vai sair com kitzinho com creme, enfim, não é sempre que eu vou usar. Vou tá. avaliar, né? Vou ver do que se trata. O problema eu já usei e vi um resultado de spray, por exemplo, uma pessoa que tinha um problema de cicatrização. Ela tinha uma ferida na perna e não fechava, nunca, não tinha crise que fazia fechar. Ela tomava remédio, ela fez coisa, ela ia no médico, eles machucavam de novo, dava ponto e não fechava, aquela coisa. E aí eu falei, bom, e aí até que ela foi procurar Caramba. outras terapias. E aí ela veio comigo também, e nesse caso, a gente conseguiu ali junto, e ela conseguiu sarar, ela conseguiu se recuperar. Demorou, lógico, também, né? Não foi uma coisa assim tão de imediato. Mas a gente foi trabalhando, ela foi tomando e foi passando. Tem muitos estudos, né? Acerca de floral voltado para essas questões físicas, né? Então, quem tem interesse pode pesquisar no Google, né? No Students, acho, do Google ali, né? Que tem tem muita coisa com floral de Saint-Germain, muita Uhum, coisa, na uhum, TPM, na menstruação, que aí é uma coisa que, quando se trata de mulher, eu percebo que o floral ele ajuda muito, que é nas questões menstruais. Assim, né? A menstruação, ela é o termômetro da mulher, né? E a gente, então, a mulher que ela não está sim. bem, né? E como a gente vem numa sociedade onde ser mulher já é muito difícil, é muito raro a gente ver uma Uhum, mulher que está equilibrada. Então, ela tem menstruação excessiva, ou às vezes é escassa, às vezes tem um desconforto violentíssimo, às vezes não tem na cólica, mas o fluxo é demais. Então, tem várias maneiras de se regular isso, né, de se perceber. Então, tanto é que, para mim, pelo uhum, menos, quando eu atendo mulher, eu sempre vou conversar sobre a menstruação dela, porque vai trazer para mim muita informação importante acerca dela, né? Então, eu percebo que ele ajuda muito a regular. entendi.
Muito, assim, pessoas que... Eu tinha uma paciente que ela não menstruava mais, simplesmente. Assim, ela ficou tão estressada, ela é do meio corporativo, e ela tinha tanto estresse, tanto estresse, tanto Uhum. estresse, que ela desenvolveu uma secura no corpo dela. Olha que doido isso. Nesse Que processo de louco. secura, ela realmente parou de menstruar também. Tanto é que ela desenvolveu vaginismo, depois uma série de coisas por conta desse estresse. E aí a gente conseguiu fazer com que ela Tá. retornasse, a voltar a menstruar e tudo mais. Porque uma coisa que é legal, que eu gosto de falar para deixar de reflexão, é o seguinte, que a menstruação é algo natural. Não é para ser desconfortável do jeito que se Uhum. prega, né? Parece que é um castigo mesmo, Uhum. né? Tem essa ideia do castigo da Eva e tudo mais. Sim. Mas não era para ser um castigo, isso é natural. Todas as fêmeas, né, dos reinos em geral, vão ter, Hum. que tem o corpo nesse sentido, que tem esse aparelho, vai ter esse processo, né? Você é astrólogo, como você mencionou no começo. Como que você integra a terapia floral com a A astrologia? astrologia ela ajuda a gente em tudo, né? É uma coisa impressionante. Porque Sim. aí ela me facilita muito a situação. Eu nunca vou deixar de fazer uma Tá, anamnese com o paciente, jamais, né? Mas eu consigo, através da tá. astrologia, entender coisas ali que ele precisa integrar. Uma coisa que é importante, aí entra mitos. Quando chega com a astrologia, entra mitos da astrologia floral. Tá, Aí entra. Que aí o pessoal tá, tem aquela mania tá. que eu acho desnecessária, um desserviço de curar o mapa com floral. Isso não existe, gente. Não caiam nisso. Ai, não, Não não, caiam isso não nisso, pelo existe. amor de Eu falei Deus, assim, é hoje. muito triste. Eu acho muito triste. Então, a gente também, eu acho que é uma coisa que a gente acha, assim, né, que um mapa natal, ele tem que justificar tudo da nossa vida. E se a gente tem um monte de problema, se eu não sei lidar com as minhas questões, o problema está no mapa. Eu quero alguma coisa para eu justificar. Eu percebo que o pessoal que gosta dessas curas de mapa vem Sim. nisso. O mapa não tem, o mapa não faz nada, na verdade. Ele é uma foto ali que vai indicar coisas. Se você não tomar Uhum, medidas sobre a sua vida, nada vai melhorar. Né? Você pode ter um trígono, você pode ter um uhum. Júpiter maravilhoso no seu mapa. Se você não usa, ele vai continuar lá maravilhoso, não vai acontecer nada na sua vida. Porque você que tem que tomar essa atitude. O contrário é válido. Sim. Quantos mapas de gente famosa que ascendeu na vida, que é extremamente tenso, que você olha para o mapa e fala, nossa, coragem, né? E ele foi com força e venceu. É Sim. sobre isso a E conseguiu. astrologia, na verdade, né? Não é para você ter ser fadado a nada. Então, quando se trata de mapa, aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Que aí vem o pessoal que cura a quadratura, aí tem o pessoal que destrava planeta retrógrado, faz o planeta ficar direto, enfim, tem coisas piores. É o pessoal que faz brotar elemento no mapa, né? Tipo, sei lá, né? Tem muita gente que vendeu muita terapia aí com esse argumento. Ah, você não tem água no mapa, vem aqui tomar um floral que vai brotar água. Aí eu faço a pergunta, né? Quando você calcula o mapa da pessoa, aparece esses pontos de água lá no mapa? Não aparece, entendeu? Ai, Jesus. Não muda Não. nada. Agora, assim, o que a gente precisa entender? Que a terapia floral ele pode ajudar a pessoa a entender, a integrar, a usar da sua força nesse sentido, para desenvolver coisas nela, lapidar coisas dela. Às vezes, por exemplo, usando essa questão dos elementos, às vezes a pessoa não tem muita água e ela tem alguns desconfortos, por exemplo, às vezes ela não consegue. Aí tem uma dificuldade de entender essa linguagem do sentimento, né? Das pessoas que têm mais água no mapa, né? Aí você pode trabalhar essências que vão ajudar ela a canalizar melhor isso, porque tem outros pontos no mapa que faz isso. Todo mundo Uhum. consegue integrar as coisas. Então é nesse sentido. Aí sim a terapia Sim. floral ela vem com muita valia. Mas se a pessoa não quiser, também não adianta. Então a mesma coisa cabe para as outras questões. Então a gente pode usar a floral, você percebe uma questão Uhum. até também para a parte positiva. Por exemplo, você vê uma pessoa que às vezes ela não tem Uhum. ciência dos talentos que o mapa dela indica. Aí você pode, por exemplo, usar uma terapia floral que estimule isso. Tem essências florais que estimulam as nossas qualidades. Nem todo mundo que precisa de terapia floral é porque tá capenga, tá sem perna, não tá lá. Não é exatamente por isso. Às vezes a pessoa ela realmente não se Uhum. conhece. Ou às vezes ela tem aquela inclinação, mas ela não se apropria daquilo mesmo, né? Às vezes ela não foi muito validada, tudo. Ela fala, Tá. eu gosto desse assunto aqui, mas eu tanto faz como tanto fez. Aí você vê lá no mapa que, nossa, ali, se ela embarca ali, tem um. Aí eu posso usar florais, por exemplo, que motiva essa vocação, que estimule ela. Aí ela vai sozinha e segue seu caminho. Então, nesse caso, a terapia floral ajuda muito a pessoa a integrar questões do mapa, a entender problemáticas que o mapa aponta. Destravar. Isso, ajuda ela a ter essa resistência, ou entender. O floral, ele trabalha muito, Ed, nessa questão do discernimento da pessoa. A gente entende
de coisas, né? Tanto é que tem uma frase que o pessoal fala sobre terapia floral que eu gosto muito, que a pessoa fala que floral é gotinhas de consciência. Então, é nessa ideia que vai acontecer. Muitas vezes a pessoa tomando floral, ela promove uma cura, vamos pensar assim, na verdade é porque ela integrou um padrão. Vamos pensar assim naquela pessoa, por exemplo, que é meio capacho, assim, né? E a vida atropela ela e passa por cima dela. Ela percebe, ela vai começando a tomar floral, ela percebe isso, ela começa a ter uma visão mais panorâmica, ela fala, pô, peraí, aqui não é meu lugar. Aí ela se levanta, e aí isso sana. Cessa, ela não se deita mais para as pessoas passar por cima dela. Então, ele trabalha muito nessa condição da conscientização da pessoa. E aí, muito dos processos acontece por isso. O floral, ele trabalha de dentro para fora, né? Lá dos corpos sutis e bem-vindos, e se reverbera aqui no físico. Você vê pessoas tomando floral que fica com uma aparência muito boa, porque ela está mais leve, ela está tranquila, está tendo mais segurança de si e tal. Quando a gente coloca isso no mapa, a gente consegue entender origens, como tem a história toda da pessoa no mapa, a gente consegue puxar. Outra coisa que vale muito quando a gente trabalha no mapa é essa situação estática do mapa, mas trânsitos também, progressões. Eu percebo, quando eu trabalho com mapa natal e terapia floral, no caso, as progressões secundárias são maravilhosas. Até mais que trânsito. Até mais que trânsito. Sim, porque o trânsito, né, ele vai trazer uma condição externa, né? Então, não é que ele não vai atingir a pessoa. Sei lá, pega uma pessoa pega um trânsito tenso aí de Saturno, aí ela fica estressadona, porque o mundo cai em cima dela para ela carregar sozinha, né? E aí, isso é uma situação que vem. Agora, questões das secundárias é do próprio desenvolver do mapa. Tanto é que, às vezes, você consegue perceber na secundária a pessoa com facilitações que ela está no momento que você pode trabalhar aquela questão muito bem. Vou pegar um exemplo aqui, sei lá, você pega uma Vênus bem tensa, uma Vênus difícil, e aí você vai lá atender a pessoa, na secundária você vê que aquela Vênus ela está bem ativada, por exemplo, pela secundária. Ou seja, é um momento, ali é um momento ideal para você cair na baixa autoestima dela, por exemplo. Que ela vai responder e fica, porque as coisas que acontecem, que são disparadas pela secundária, elas marcam a vida da gente, né? Não é à toa que a gente retifica horário por conta disso. Então não é só um trânsito que passou, que foi um momento, né? Olha, de tal tempo a tal tempo, Saturno quadrou meu Sol, olha, eu fiquei um momento difícil, muita cobrança, me senti cansado, exausto. Depois passou, e passou. Lógico que tem coisa que larga consequências também, não tô anulando isso. Mas quando se trata de secundária, aquilo, ele carimba você, né? É para sempre, né? Aquilo fica, tanto positivo quanto as tensões também, né? Porque às vezes dá uma crise na pessoa que ela nunca vai esquecer, né? Ela volta e fala, olha, em tal ano, aí quando você vai fazer o mapa dela, ela manda na retificação horária, olha, eu tive essa situação, data tal, marcou mesmo, profundamente. Então eu trabalho muito nesse olhar, eu gosto muito de usar a secundária nesse caso. Mas os trânsitos também estão muito legais, porque a gente consegue entender como está aquele momento. Então, por isso que é importante a gente trazer sempre a anamnese junto do mapa, não é só pegar o mapa, olha, eu vejo aqui que você tem uma lua tensa, então vamos trabalhar as emoções. Não exatamente. Vamos ver como é que a pessoa, o que ela traz. Digamos que eu estou atendendo vocês falar, olha, eu estou com um bloqueio afetivo, não estou sentindo prazer, não estou conseguindo me relacionar. Não. Então, a gente vai olhar no seu mapa esse contexto das relações, esse contexto emocional, para ver se vem de uma lua, se vem de uma Vênus. Né, que às vezes a questão emocional, as questões afetivas, às vezes vem mais de uma lua insegura, uma lua não confortável do que de uma Vênus, exatamente. E aí a gente pode junto entender no mapa o que já está prometido ali, o que já vem ali, né? E junto das técnicas de previsão, olhar como é que está pressionado. Aí você encontra, né? Você vê que tem uma tensão e de onde que vem. E aí você conversando com a pessoa, você vai entendendo. E aí dá para elaborar uma fórmula em cima disso, para ajudar ela a enfrentar essa fase. De verdade mesmo. A gente busca em tudo quanto é coisa que pode trazer o autoconhecimento. Não é uma questão... buscar isso como uma questão de merecimento, sabe? A gente merece saber quem a gente é. E usar o melhor que a gente tem. Então vão sim no psicólogo de vocês, façam a terapia de vocês. Eu acho que é essencial isso, gente. A gente precisa. Ainda mais nesses tempos que a gente vive hoje em dia, onde tudo é uma loucura, a gente vive num holocausto gigantesco, muita informação e ao mesmo tempo não é. A gente acha que está ganhando uma certa independência, a gente fica cada vez mais castrado. É uma coisa muito doida que a gente vem enfrentando. A gente precisa fazer. E para se entender, eu acho que é da mesma maneira, assim, a gente que, por exemplo, entende a astrologia e percebe essa linguagem,
o quanto que isso é rico, né? O quanto de coisas que tem ali que a gente pode fazer, o quanto de coisa que a gente... Façam terapia, gente. Vai no astrólogo, vai no terapeuta, vai buscar. É um direito nosso, é um presente pra gente saber quem a gente é. Às vezes a gente tá achando que tá se curando, né? E é uma coisa, eu acho que eu vou chamar atenção também para isso, para fechar assim, que eu percebo muito isso hoje em dia. As pessoas, elas buscam uma cura incessante. Incessante. Assim, é uma ansiedade atrás de cura. Ah, eu preciso ser curado. Mas curar do quê? Do que a gente precisa ser curado? Né? Então tem isso também. Sabe, refrear um pouco isso. Isso o autoconhecimento traz. Fala, não, gente, isso aqui não é uma cura, é uma administração. É igual o mapa. Né? O pessoal fala, vamos curar o mapa. Não vai curar o quê, meu Deus? Administra o mapa, né? Você administra, entende que ali tem uma atenção, evita ali aqueles probleminha, usa aquele apoio ali, usa outro negócio aqui, vai para aquela direção ali que é mais legal, que você tem os apoiadores. Não tem que sarar nada nesse caso. Administra. Eu acho que tudo vai, aquilo que você falou, tudo vai em direção ao autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai ajudar nesse conhecimento, não só do espiritual, mas do físico também, do emocional, tudo do vai mental. Tudo vai, né? Então, pro espiritual. E eu acredito muito nessa. Eu trabalho muito com essa teoria de 4 elementos, assim, né? Físico, mental, emocional, espiritual. Eu acho que tudo que vai. Se você faz um autoconhecimento físico, por exemplo, isso de uma certa forma abarca todas as outras. Vamos pensar assim rapidinho, só para finalizar um exemplo. A pessoa, por exemplo, que não tem muita consciência corporal, por exemplo. Quando você adquire essa consciência física, corporal, você sente que aqui você sente mais gostoso, ali é mais incômodo, isso já te gera uma nova forma de pensar, que isso vai te trazer um novo sentimento acerca daquilo. Exatamente. E, consequentemente, isso também vai para o espiritual. Né? Que você se apropria de si também. Você vai vibrar. Então, qualquer caminho que você vai achar, um vai abraçando o outro. Se você, às vezes, aprende alguma coisa, a gente está falando de uma linguagem mental. Eu vi uma palestra, eu li um livro que, nossa, foi um divisor de águas. Isso vai te dar uma consciência física, vai te dar uma consciência espiritual, vai te dar uma consciência emocional. Uma coisa sempre vai levar para outra. Então, o autoconhecimento é a chave para tudo, né? Perfeito. E fazer valer, né, gente? É viver a vida mesmo, Perfeito. Né? Viver, fazer acontecer e resolver as coisas, né? Tem que resolver, não tem jeito.